Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 19. Amém? Aleluia. Abacuque 3, 19. Deixa eu ver a quantidade que achou, amém? Quem pode dizer amém, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abacuque 3, 19. Diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e faz-me andar em lugares altos. Amém? Vou ler mais uma vez. Diz assim, ó: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, faz-me andar em lugares altos. Pai, neste momento eu quero te agradecer por essa oportunidade. O pastor, o Senhor, orando aqui, e eu me coloco na brecha em pedir ao Senhor: usa-me. Eu preciso ser usado pelo Senhor na noite desse dia. Nos dê graça, nos dê sabedoria. Senhor, perdoe as nossas falhas, Senhor. Tu conheces o nosso coração, a vontade que temos de acertar. Tu conheces em nosso coração a vontade que temos de te agradar. Mas já como dizia o teu servo, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pode sentar glorificando a Deus aí. Aleluia. Essa palavra é uma palavra poderosa, ela é uma palavra maravilhosa, assim como todas as passagens bíblicas. Mas o interessante é que nós vemos aí alguns elementos específicos neste versículo, quando vai dizer sobre a corça, quando vai dizer sobre a força, quando vai dizer sobre a altura, vai falar sobre o Senhor, né? O Senhor é a minha força. Olha aí, o Senhor, força, corça, né? Altura. Interessante é que eu não sei em que momento foi que o nosso irmão Davi, lá no Salmo 42, se não me foge da memória, Davi, eu não sei se ele estava caçando. Afirma alguns estudiosos da palavra que era um orgulho para o pai ter um filho que fosse caçador. Quem lembra de Esaú e de Jacó? O pai tinha tudo, tinha gado, tinha bode, tinha cabra, tinha tudo. Mas uma caça era algo que deveria ser conquistada. E a alegria de um pai era quando tinha na família um filho caçador. Eu não sei se nesse momento Davi estava lá dedilhando. Eu não sei se nesse momento Davi estava lá caçando para o seu pai. Não sei. Eu sei que no Salmo 42 Davi fala também: a minha alma tem sede de Deus, né? O escritor aqui de Abacuque fala: o Senhor é minha força, Ele torna os meus pés como os da corça. E nós, estudando hoje sobre a história da corça, a corça, ela é um animal mamífero da família dos... É mamífero, é bem encontrado ali na Europa. A corça, ela tem as suas características individuais, muito interessante. A corça, ela não suporta o confinamento. Ou seja, diferente do gado, diferente do cachorro, diferente de qualquer outro bicho, do leão, que é o rei das selvas, a corça, ela não aceita ficar presa, ela está sempre em movimento. E se a gente parar para meditar na vida da corça, como a gente para meditar na vida do leão, quando a gente para meditar na vida da águia, porque Deus usa esses bichos para nos trazer uma reflexão, a corça também ela nos traz uma grande mensagem. Ela não suporta o confinamento, ela está sempre em movimento. A corça também, irmãos, ela foi abençoada pelo seu Criador com um olfato
impressionante. A corça, ela consegue, em quilômetros de distância, sentir o cheiro das águas. Olha que quilômetro de distância, ela aguça o seu olfato e se direciona onde tem água. A corça, ela anseia por água. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela tem esse privilégio. E foi descoberto que a corça, ela anseia, ela busca por água, não para saciar a sua sede, mas por uma questão de sobrevivência. A corça, ela precisa de água. Por quê, Rodrigo? Ela exala um odor que é da sua própria natureza, que é da sua própria espécie. A corça, ela exala esse odor, esse cheiro, e esse cheiro atrai os animais, os predadores, a onça, o jacaré, né? A cobra. E ela precisa ardentemente encontrar água. Para quê? Para sobreviver. Olha que coisa interessante. A corça, ela precisa encontrar água para sobreviver. E o escritor aqui de Abacuque fala: o Senhor é minha força, Ele torna os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Quando ela precisa de água, ela não mede distância, ela não mede dificuldade. Haja vista que a corça, ela consegue sentir o cheiro da água debaixo da terra. Ela consegue sentir o cheiro da água nos lençóis freáticos debaixo da terra. E conta alguns estudiosos também que ela consegue sentir o cheiro da água ainda no cano, debaixo da terra. Porque ela sabe a necessidade que é buscar essas águas. Esse cheiro faz com que, como havia dito, esse cheiro atrai a atenção dos predadores. E ela precisa mergulhar. Aleluia. Ela precisa mergulhar para sobreviver. Quando ela entra nas águas, quando ela mergulha, ela agora se lava, ela agora se purifica. E agora ela está limpa. Ela está preparada para a caminhada. A corça, ela não se dá o luxo, a corça, ela não se dá o prazer em ficar muito tempo sem fazer isso, porque ela sabe que se ela demorar em mergulhar, ela sabe que se demorar em buscar as águas, ela pode morrer a qualquer momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos fazer uma analogia, né, através da vida da corça. A Bíblia vai nos dizer que certa feita, Jesus Cristo, ele voltando para Galileia, precisou passar em Samaria, em uma cidade chamada Sicá. Ele para ali agora diante do poço de Jacó, aleluia, para descansar. O Filho de Deus homem estava cansado, ele precisava, aleluia, descansar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos vai dizer que naquele dia, naquele momento, os discípulos agora vão mais para frente, vão mais adiante buscar pão. E Jesus ali agora parado, senta ali na beira daquela fonte. Tem uma mulher no horário, né, onde o sol estava quente, no horário que não era propício para as mulheres casadas, para as mulheres da sociedade estar, mas aquela mulher estava ali no horário improvável, onde o sol estava quente, ela sozinha se encontra com Jesus. Aleluia. E Jesus pede para aquela mulher água para beber. Aleluia. Haja vista que o corpo do homem, ele é composto de 70% de água. 70% do corpo do homem, ele é composto de água. Afirma alguns estudiosos aí que o homem, ele consegue ficar alguns dias sem comer, mas sem beber, em 2, no máximo 4 dias, ele morre, porque ele necessita de água. Eu não sei que momento foi aquele, que distância foi, que Jesus Cristo andou a pé, mas naquele momento ele pediu para aquela mulher água para beber. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A corça precisava de água para viver. Jesus naquele momento precisava de água para beber, o seu corpo necessitava de água. E aquela mulher fala: olha, como tu sendo judeu, pede a eu que sou samaritana água para beber. Jesus chega para aquela mulher e fala: olha mulher, se tu soubesse quem te pede água para beber, tu pediria e ele te daria água viva. Aleluia. E rios, aleluia, fluirão do teu interior. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher vai dizer: olha Senhor,
vejo que o Senhor não tem água, o poço é fundo, nosso pai, porventura o Senhor é maior, é melhor do que o nosso pai Jacó, que fez, seu filho, seu gado bebeu dessa água, desse poço, porventura o Senhor é melhor, é maior do que o nosso pai Jacó? Jesus fala: olha, mulher, aquele que beber dessa água vai tornar a ter sede, vai tornar a voltar aqui, mas aquele que beber da água que eu der, porque eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Salmo 42, versículo do 1 até o 3, Davi, ele vai dizer: assim como a serva ou a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei na face do meu Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A corça, ela buscava água porque ela tinha sede de justiça, ela tinha necessidade de sobrevivência, ela sabia que se não estivesse constantemente mergulhando, se ela não estivesse constantemente buscando, ela não poderia ter o luxo de parar, ela precisava constantemente estar buscando. Aleluia. E a corça, ela diz muito a nosso respeito. Se nós fizéssemos uma analogia, se nós fizéssemos uma comparação, Deus, ele olha para nós e vê a necessidade de nós estarmos constantemente buscando a sua face, buscando a sua presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que fala sobre a força. E se nós pararmos para meditar, nós observamos que todos os homens na Bíblia, aleluia, que usaram a sua força não obtiveram vitória. Todos os homens que conheceram a Deus, todos os homens que tiveram encontro com Deus, todos os homens que conheciam, sabiam a manifestação do poder de Deus, quando ele usava a sua força, eles perdiam. Nós lembramos muito bem da história de Sansão. Sansão foi gerado, Sansão foi projetado por Deus para que Sansão libertasse o povo de Israel da opressão dos filisteus. E Sansão, ele cresceu um jovem fanfarrão, ele cresceu um jovem debochado, ele cresceu um jovem desviado no meio do povo de Israel. Sansão decidiu andar na contramão do propósito de Deus. E nos conta a história, no fim da história de Sansão, aleluia, os filisteus agora descobre a força de Sansão, pega a Sansão preso, arranca os olhos de Sansão, corta o cabelo de Sansão, humilha Sansão, faz Sansão passar vergonha diante dos seus inimigos. Mas nos conta a história que no livro de Juízes, capítulo 16, 28, Sansão, ele faz uma oração a Deus, pedindo que Deus renove as suas forças, para que ele venha se vingar, aleluia, dos seus inimigos. E nós entendemos que a força de Sansão verdadeiramente não estava no seu cabelo, mas estava na confiança do Deus de Israel. E nos conta a história que agora Sansão, ele busca de Deus força, aleluia, e amarrado ali, nos conta a história que Sansão clama, pede força, e Deus dá força a Sansão. E nos conta a história que Sansão matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. Mas se cumpriu o propósito de Deus. Toda a liderança dos filisteus foram mortos, foram destruídos naquele dia. Aleluia. Nós vemos também no livro de Josué, capítulo 7, versículo 3. No capítulo anterior a gente vê Israel vencendo sem lutar Jericó. Deus havia dito antes de lutar: já entreguei Jericó nas tuas mãos. Deus, ele fala: olha, rodeia por 7, dá as estratégias como o povo iria ganhar aquela vitória. Vocês vão rodear em silêncio, tocando, aleluia, a arca no meio, o sacerdote na frente tocando, ensinando toda a estratégia ali, aleluia. No final o povo não precisou levantar uma espada, aleluia, o próprio Deus trouxe as muralhas abaixo, aleluia. Sansão confiou na força do seu braço, e a Bíblia vai dizer que maldito é o homem, aleluia, que confia no homem e faz da carne o seu braço, aleluia, o seu braço forte, aleluia, aleluia. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, aleluia, e aparta o seu coração do Senhor, aleluia.
O mistério não está não confiar no homem, mas deixar de confiar em Deus e depositar a confiança que deveria ser depositada em Deus no homem. O homem é falho, aleluia, e vai dizer em Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, aleluia. Sansão confiou na sua força. Agora mais na frente, Josué ele tinha costume de mandar espiões para ver a terra que iria conquistar. E agora vem um relatório, Josué já tinha tomado posse de Jericó, Jericó estava destruída, o Senhor com seu próprio poder, com a sua força havia destruído Jericó. E agora chegam os homens, olha Josué manda uns 2-3 mil homens, não enfada, não vai enfadigar lá aquele lugar lá, a cidade é pequena, manda 2-3 mil homens para acabar com aquela cidade. O que é que eu entendo com isso? Deus ele quer estar presente em cada vitória, em cada momento da nossa vida. Na hora difícil, Ele quer estar presente. Na hora da alegria, na hora da abundância, na hora da prosperidade, Ele não quer ser excluído, Ele quer estar presente, porque Ele é um Deus presente. E agora aquele povo, Josué acaba ouvindo a voz daqueles espiões, aleluia, e nos conta a história que o povo de Israel ganhou uma surra, foi destruído também, porque confiou na força do seu braço. Mas havia um homem também que confiou no Senhor, que não confiou na força do seu braço, porque se ele tivesse confiado na força do seu braço, ele teria voltado. Juízes capítulo 7 vai falar sobre Gideão. Deus chama Gideão levanta 32 mil homens, mas chega um momento que Deus fala assim, olha Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Esse povo vai dizer depois que foi meu braço, foi a minha mão, foi a minha força que me livrou. E esse povo precisa entender que eu que sou o Deus que garante vitória, é eu que dou vitória, é eu que faço, é eu que desfaço, é eu quando quero complico, depois descomplico e depois explico porque compliquei, aleluia. Se Deus quiser Ele faz porque Ele é Deus. Desce o povo às águas, aleluia, desce o povo às águas, não confie na sua força, mas mergulhe, busque, aleluia, porque é o Senhor que nos torna, é o Senhor que nos coloca em lugares altos, é o Senhor que nos fortalece as nossas juntas cansadas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Gideão vence os midianitas, também sem precisar lutar com 300 homens. Para quem sai, Maiane, com 32 mil homens, para chegar com 300, e a pressão psicológica é quando volta 10, é quando volta 22, aleluia, quando volta a multidão, aí pronto, fala assim, sabe de uma coisa, acho que eu vou voltar junto com ele, Deus não me chamou para esse negócio não. E aí o que acontece? Mas Gideão continuou firme, confiando naquele, aleluia, o qual chamou, confiando na palavra do Senhor. Amém, Antônio? A palavra do Senhor é poderosa. Aleluia, louvado seja Deus. E Israel, Gideão venceu, porque não confiou na força do seu braço, mas confiou, aleluia, na força do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Fala também sobre a altura. Fala sobre a costa. Fala sobre as águas. Fala sobre a altura, fala sobre força. Irmão, haja vista que nos dias atuais em que vivemos, existem pessoas que vivem de status. Existem pessoas que vivem de status. Me faz lembrar certa feita, aleluia, eu fui convidado para pregar na minha igreja onde eu nasci. E uma semana me preparando, orando, jejuando, eu comprei até no brechó lá um terno velho, fubento, porque eu queria dar o melhor para o Senhor. Meu objetivo não era de exaltar, porque eu sabia de onde Ele havia me tirado, era glorificar o nome dEle. E o meu dirigente naquela época, ele falou, Rodrigo, se prepara, porque tal dia você vai pregar. Aleluia. E eu me preparei, orei, jejuei, busquei, eu acho que eu emagreci uns 3 quilos naquele período.
E na cidade vizinha lá em Birapitanga, a banda Shalom estava em evidência, estava começando a florescer. E o dirigente que havia me escalado para pregar mudou o roteiro do culto, mudou a dinâmica do culto, né? Mudou a programação e não me falou nada. E eu estava lá sentadinho lá no fundo, parecendo, tá entendendo? Um Batman, todo de preto, bonito, com terno comprado no brechó. E ele chega atrás de mim e faz assim: Rodrigo, eu não entendi aquele movimento, aqueles instrumentos ali colocando lá, arrumando. O negócio ficou diferente, porque o pessoal resolveu fazer um culto diferenciado com a banda Shalom lá na igreja. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Está entendendo? E naquele dia ele me chegou por trás, me abraçou e falou: Rodrigo. Eu falei: oi? Deixa para a próxima. Hoje quem vai pregar vai ser Neto. Irmão, eu diminuí naquele terno. Aleluia. Eu diminuí, já viu aquele boneco daquele? Eu diminuí naquele terno. Eu procurei uma tampilha para entrar e não achei. Mas Deus, Ele sabe como trabalha em nossas vidas. Para Deus levantar alguém, para Deus honrar alguém, porque Deus não tem problema com isso, porque quando Deus Ele honra, quando Deus Ele chama, Ele garante. E quando Deus Ele honra alguém, quando Deus Ele chama alguém, quando Deus Ele exalta alguém, Deus Ele tem um propósito para a glória do seu próprio nome. Deus, quem é chamado por Deus para Deus colocar em lugares altos, ele tem a consciência que a glória é de Deus. João Batista, aleluia, quando viu Jesus, falou assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Filho de Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia nos fala que os discípulos de João Batista seguiu Jesus. João Batista poderia muito bem fazer o quê? Pessoal, olha para cá, vira para cá, deixar Jesus passar, porque eu não posso perder essa oportunidade de brilhar. Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, quando Cornélio se prostrou, ele poderia falar assim: você tem razão, eu sou um santo homem de Deus. Pedro falou: levanta que eu também sou um pecador como você. E outros mais. Paulo e Silas lá em Éfeso, quando o pessoal falou: é Júpiter, é o Deus daquele negócio todo. Não, para com isso. Então Deus não tem problema, Deus sabe quem honrar, Deus sabe quem exaltar. Já visto que tem pessoas que quando Deus não honra, quando Deus não levanta, ele quer se levantar a si mesmo. E a mesma coisa, irmãos, aconteceu com Isaías. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 6 em Isaías, se não me foge da memória, que ele fala assim: ai de mim, aleluia, no dia em que morreu o rei Uzias, aleluia, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono, aleluia. Ele vai dizer que tinha 6 asas, os anjos tinham 6 asas. Ele começa ali, o interessante é que ele fala: ai, eu vou perecer porque eu vivo no meio de um povo pecador, um povo de lábios impuros, eu sou pecador. E aquilo agradou a Deus. Aquilo agradou a Deus porque ele, ao ver a glória de Deus, ele viu a situação em que ele estava, no lugar onde ele estava. Mas eu parei para pensar e falei: por que ele viu a glória de Deus? Depois da morte do rei Uzias, aleluia. Por que ele só viu a glória de Deus depois da morte do rei Uzias? Irmãos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, vai falar que Uzias foi um homem, irmãos, tremendo na mão do Senhor. Uzias, ele levantou um exército forte. Uzias fez uma reforma política. Uzias, Jerusalém, Judá foi abençoado com aquele homem. Até que, esse até que é forte, né, pastor? Até que o seu reino foi fortalecido. Quando o seu reino foi fortalecido, o rei Uzias achou de fazer aquilo que não deveria fazer, porque tem gente que é assim. Tem gente que precisa ser realmente humilhado pelo próprio Deus, para depois o próprio Deus exaltar. E tudo Deus ele tem um propósito. E a Bíblia vai dizer que Uzias agora ele acabou se exaltando. E entrou no templo da casa do Senhor para oferecer incenso. O incenso só podia ser oferecido pelos sacerdotes. Não. Aleluia. E ele agora se achou no direito: eu sou rei, eu faço o que eu posso. E tem gente que é assim. Tem gente que acha que ele é o último biscoito do pacote.
Agora ele muda tudo aquilo que ele acreditava, da forma que ele foi chamado, ele acha tremendo. E Uzias fez isso. E a Bíblia nos mostra claramente, no mesmo capítulo, 2 Crônicas 26, lá no final, que o próprio Deus fere Uzias com lepra. E Uzias morre com aquela lepra. Eu posso observar que interessante é que enquanto Zacarias estava vivo orientando Uzias, Uzias prosperava. Está escrito, você pode ler depois. Mas depois que ele perdeu a orientação de Deus, ele deixou também de ser uma referência para o profeta Isaías. E muitas das vezes tem pessoas, irmãos, que Deus precisa tirar da nossa vida. Existem pessoas que Deus tem que colocar na nossa vida. Existe um momento que Deus tem que levar você para longe. Existe um momento que Deus tem que trazer você de volta. Aleluia. Para estabelecer o seu propósito. Aleluia. E quando o rei Uzias morreu, Isaías pôde contemplar a glória de Deus. Aleluia. Ele tanto foi levantado como um dos maiores profetas messiânicos. Aleluia. Como ele também pôde ver a glória de Deus. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele é minha força, Ele torna os meus pés como os da corça. A corça, ela tem esse diferencial, aleluia, tem uma velocidade tremenda. A corça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem um poder de adaptação, um poder de migração, aleluia. E a corça tem muito que nos ensinar. A corça, ela tem um propósito. Ela não se dá o luxo de parar. O Senhor é minha força. Ele torna os meus pés como os da corça. Que possamos, irmãos, ter pressa. Que possamos, irmãos, ter pressa em mergulhar a cada dia, em buscar da água que vem do céu. Aleluia. O Senhor não tem problema em exaltar ninguém, em colocar ninguém em lugares altos. Mas tem pessoas, irmãos, que é um problema, vive de status. E a gente, como igreja, não podemos ajudar com que essas pessoas venham a ser propagadas. Porque essas pessoas, como nós temos aprendido aqui no culto de terça-feira, ela não leva a palavra de Deus. E os enviados de Deus falam a palavra de Deus. O pastor me faz lembrar de uma cantora. Eu estava com um evento aqui, ali na Ajuda de Cima, com os jovens. E veio no meu coração a vontade de querer abençoar uma jovem que estava se destacando. Ela não era cantora, até hoje não é cantora, porque ela canta hino dos outros. Ela não é cantora. E a gente consagrou como cantora, mãe, na cidade. E veio no meu coração em trazê-la com todas as honrarias de uma cantora para Macaé. No objetivo de, sei lá, contribuir na propagação do ministério dela. E conversa vai, conversa vem, e a gente está alegre, nós estamos motivados para vir, aquele negócio todo. Até o momento que ela se cansa da conversa e fala: Rodrigo, eu falei: pode falar. Nós estamos conversando muito sobre a minha ida, mas você ainda não falou comigo sobre o meu cachê. E aquilo entristeceu muito o meu coração. Entristeceu muito o meu coração, porque tem gente, Maiane, tem gente, Antônio, que esquece que a noiva não é uma prostituta. E qual é a diferença da prostituta para a noiva? A prostituta, ela gera lucro, ela é um meio de captação de lucro. E a igreja é a noiva. A igreja, ela precisa ser honrada a todo instante. A igreja, a noiva, ela conhece as nossas necessidades. E como noivo, como servo, ela vai cuidar da gente. E naquele momento eu falei: acabou por aqui. Você não serve para ser exaltada. Haja vista que não é eu que exalto ninguém, mas eu acredito que Deus, aleluia, queria também abençoá-la aqui nesse lugar. E as nossas atitudes fazem com que algumas coisas no reino espiritual mudem de percurso. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. O Senhor é a minha força. Ele torna os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Quando Deus te colocar no lugar alto, coloca uma coisa na tua cabeça. Não é porque você é bom,
Não é porque você é o melhor, não é porque você sabe falar, não é porque você sabe cantar, não. É porque da misericórdia de Deus, e Ele tem um propósito, que você glorifique o nome dEle, e o nome dEle seja glorificado na tua vida, naquele lugar, naquela posição, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, eu vou louvar a Deus com hino. Eu não sou cantor, mas vou arriscar. Aleluia. Você conhece esse hino? Irmãos, que possamos buscar do Senhor. O Senhor, além de ser a água, Ele é a fonte. A chuva, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Aleluia, inunda meu coração, Senhor, com a tua presença, com a tua